O dia é de limpeza em Ribeirão Preto. Escolas municipais seguem fechadas durante toda a segunda-feira para a higienização de salas e aparelhos. Continuam os trabalhos de rescaldo nas áreas mais atingidas pelo fogo. O momento é de avaliar prejuízos, recuperar o que sobrou e limpar tudo o que foi tomado pelas queimadas. A segunda-feira amanheceu sem focos ativos de incêndio no estado de São Paulo, mas 48 cidades seguem em alerta máximo para queimadas. Os trabalhos no gabinete de crise e no posto avançado de Ribeirão Preto continuam. Essa é a situação dos fundos de um condomínio de casas na zona sul da cidade que foi evacuado no último sábado por conta do fogo. Aqui ainda existem alguns pontos de fumaça e, claro, muita área consumida. O incêndio só não avançou para as casas por conta desse espaço sem vegetação, o chamado aceiro. Ele tem cerca de 10 metros e foi construído entre a mata e o residencial. A cidade ainda contabiliza os danos que o fogo deixou para trás. O cenário encontrado nas escolas municipais foi de muita fuligem. Uma força-tarefa precisou ser montada. Desde as 6 da manhã, hoje nós estamos com quase 500 profissionais de limpeza nas nossas escolas, fazendo uma rigorosa higienização de pátios, brinquedos, parques de areia, tudo que a criança tem contato. Nós temos aí uma faixa etária desde a educação infantil, temos crianças aí, bebês, que qualquer coisa leva a mão à boca. É importante ter todos esses espaços higienizados, os brinquedos, enfim, acho que é um trabalho bastante árduo. E a decisão da prefeitura foi de suspender as aulas hoje para fazer isso com muita minúcia, muito rigor. 140 escolas foram fechadas e cerca de 50 mil alunos afetados pelos reflexos das queimadas. Algumas unidades tiveram prejuízos por conta da ventania. O dia letivo perdido vai ser reposto em outra ocasião. Nós tivemos um final de semana bastante difícil, então é importante que, pela consciência dos professores, dos pais, da gravidade da situação, nós decidimos tomar essa decisão, então, de hoje fazer essa limpeza. Então, a gente vai até o final da tarde limpando, amanhã as aulas voltam normalmente. Esse dia de hoje vai ser reposto em calendário escolar a partir de uma decisão da própria escola, com pais, com os professores, e a gente volta à normalidade. Só que muita gente ainda nem conseguiu começar a limpeza. Ao menos 10 bairros sofrem com falta d'água. Segundo a Saerp, os poços Ribeirânia e Jardim Zara foram prejudicados, mas estão passando por manutenção. A prioridade da secretaria é atender as unidades de saúde e escolares com caminhões-pipa. Olha o quintal do Xavier no Jardim Macedo. Fuligem aqui em Ribeirão Preto, faltando água em nossa cidade por volta das 6 da tarde até 7h30 da noite, ainda faltando água. O avanço das queimadas tem castigado toda a macro-região desde a última quarta-feira. O estado de São Paulo já registrou até agora o maior número de incêndios desde o início da série histórica, há 26 anos. Esse perito ambiental afirma que os focos aconteceram de forma sincronizada, o que pode indicar uma ação coordenada. A condição meteorológica do estado de São Paulo, principalmente no dia 23, era de céu limpo. Então, não poderia ter a possibilidade de início de incêndio por questões naturais. Então, pelo sincronismo das imagens, fica bastante evidente de que pode ter havido algum comando ou alguma ordem para que diferentes regiões do estado, provocassem a ignição do fogo e se espalhando pelo estado inteiro. A Polícia Federal já investiga a autoria dessas queimadas. 3 pessoas foram presas, 2 delas na macro-região, em Batatais e agora em Porto Ferreira. O perito defende ainda que a investigação precisa continuar. Existem dezenas de linhas de investigação da Polícia Paulista e do país como um todo, Então, eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter aí uma resposta mais concreta do ponto de vista criminal do que ocorreu. Do ponto de vista técnico, ambiental, pelas imagens, são imagens consolidadas, públicas, de acesso livre, fica muito evidente que em questões de horas, no dia 23, na sexta-feira, houve um acréscimo abrupto de focos de incêndio e numa região geográfica que não se justificaria um incêndio numa região
expandir para outra região geográfica tão distante daquele primeiro foco. A gente tem que tomar a dimensão que o meio ambiente ele é algo muito maior do que apenas o onde a gente vive, né? E por isso a gente tem que estar muito ciente. As pessoas que colocam fogo, elas têm que saber que elas estão incorrendo em um crime ambiental. Tem previsão legal desde 1998 de que fogo é crime. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. E não há como não falarmos também da nossa saúde em meio a esse caos. Muita gente com dor de cabeça, tosse intensa e coriza. Conosco está o pneumologista Júlio César Bruno. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Quais são os principais riscos respiratórios associados à exposição da fumaça de queimadas? Boa tarde a todos. Olha, os riscos são grandes, né? A gente acaba aspirando aí uma série de substâncias que a gente chama de substâncias microparticuladas. Junto a ele, você vai acabar aspirando gases. Esses gases eles são tóxicos. Então, a população acaba sofrendo muitas consequências em relação a isso daí. E é claro que de pessoa para pessoa vai variar bastante as respostas do organismo em relação a essa aspiração, essa inalação de uma quantidade tão grande assim, o que nós tivemos agora nesse final de semana, de substâncias tóxicas, de substâncias particuladas. Então, existe algumas pessoas dentro da população, principalmente aquela população até 5 anos de idade e a população acima de 64 anos de idade, responde de uma maneira muito pior, por assim dizer, a esse tipo de exposição. E como a exposição a longo prazo a essa fumaça pode afetar a nossa saúde? De que maneira ela nos atinge? Olha, existem alguns trabalhos, esses trabalhos já foram publicados. O melhor trabalho em relação a isso daí é do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, mostrando assim a piora que ocorre em relação à saúde da população, em relação à exposição, tanto aguda, como nós presenciamos nesse final de semana, como a exposição mais prolongada. Então, isso daí provoca uma série de alterações, tanto no sistema respiratório superior quanto no sistema respiratório inferior, provocando inflamações generalizadas no organismo das pessoas, acarretando doenças cardiocirculatórias, acarretando piora de doenças prévias nesses indivíduos. Então, para vocês terem uma ideia, existe nesse trabalho mostrando que a população das gestantes precisam ficar muito atentas em exposição contínua a médio prazo e a curto prazo em relação a crianças que nascem com baixo peso, crianças, vamos dizer assim, prematuras, ou seja, prematuridade nesses partos e até mesmo abortos espontâneos. Então, afeta, na verdade, não só o sistema respiratório, mas a gente acaba sentindo esse impacto muito mais evidente nesse nosso sistema respiratório, nariz, garganta, o indivíduo apresentando tosse, dispneia, chiadeira no peito, provocar, por exemplo, alteração na mucosa dos olhos, do nariz, ou seja, mas existe silenciosamente uma série de outras circunstâncias de piora de doenças pré-existentes ou mesmo acontecer uma doença aguda relacionada a essa exposição de fatores ambientais. Doutor Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e até uma próxima. Obrigado.